Já estão no ar. Tudo ok? Cuida. Vamos fazer a... Ok? Ô, Jéssica, tá me ouvindo bem? Tô, tranquilo. Renato, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tá bom, eu também tô ouvindo vocês bem, ok? Já tá na página, Vitor? Dá um ok pra gente começar, por favor. Ok. Então, boa noite, mais uma vez, né? Idoso em Foco. Nós estamos hoje, dia 8 de julho, com o professor Renato Nunes e com a Jéssica Sobrinho, para tratarmos de dois assuntos muito interessantes. Um é a nutrição ideal, né, e adequada, e a outra é a atividade física. Todos dois em tempo de isolamento social. Meu nome é Cesano Ferreira, eu tenho apresentado essa série Idoso em Foco, promovendo as discussões acerca das realidades do idoso em Juiz de Fora, né, em geral, nas mais diferentes áreas. Hoje falando sobre a nutrição e atividade. O professor Renato, nutricionista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e palestrante. E Jéssica Sobrinho, educadora física, especialista em envelhecimento pela Universidade, pela UVA, né? Universidade. Qual a Veiga universidade? de Almeida. Ah, tá, Vieira de Almeida. É Veiga de Beleza? Almeida. Ok. Eu queria, antes de mais nada, né, dar boas-vindas, boa noite, agradecer pela disponibilidade e a participação de vocês aqui conosco no Idoso em Foco. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo esse momento totalmente atípico, né, de tudo aquilo que nós vivíamos durante muitos anos. Eu queria primeiro a apresentação de vocês para a gente poder estar fazendo essa mesma pergunta para os dois. Professor Renato, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Suzano. Boa noite. A gente vive, né, uma realidade bastante peculiar e pior é que nós nunca sonhamos que a gente pudesse viver isso, né? E nesse sentido, a gente precisa entender o momento, precisa entender a seriedade do momento, sem que a gente fique neurótico com isso, sem que também a gente perca o equilíbrio emocional. E nesse sentido, os cuidados que nós devemos ter não são só com os idosos, mas com todos nós, né? E aí é importante estar discutindo um pouco disso, conversando um pouco sobre isso, né? Isso. Da mesma forma, né, a Jéssica, como você vê nesse momento atípico, né, de tudo que nós já vivíamos, de tudo aquilo que era normal para nós? Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Realmente é inesperado o que a gente está vivendo, não se imaginava nem no sonho mais próximo da ficção científica, né? Mas é uma realidade e a gente, de uma certa forma, está tendo que aprender a lidar com isso. E numa mão bem contrária, me parece que essa nova realidade é melhor do que a que estávamos vivendo, em alguns aspectos, principalmente relacionado ao autocuidado, à compreensão desse corpo, das necessidades desse corpo. Eu acho que pode ser que mude muita coisa para o bem. Ah, legal. Então, para começar esse papo, então,
Eu queria, primeiro vou falar com o professor, porque nós sabemos que nós, humanos, nós temos o hábito de nos alimentarmos, às vezes uns alimentam demais, outros alimentam quase nada, mas na maioria das vezes alimentamos mal, não é assim? Né? Nós temos o hábito de consumirmos aquilo que nos agrada, pelo olhar e não de fato que é saudável. Então, e em tempos de isolamento, onde as pessoas ficam praticamente confinadas, são obrigadas, né, a se limitar nos ambientes físicos da casa e tudo, o lugar que mais se visita é a cozinha, né? Toda hora está ali beliscando, procurando alguma coisa para fazer, e às vezes desordenadamente, e às vezes gerando conflito, né, de composição alimentar, aquela coisa toda que a gente sabe que existe. Eu queria ouvir do professor como que isso é ruim e saudável, principalmente tratando-se de idoso, que nós sabemos que, além disso, existe a questão das comorbidades, essa série de coisas. Como que isso procede, né, para a gente começar esse bate-papo? Pois é. O hábito alimentar, ele é construído desde a nossa infância. Na verdade, algumas pesquisas mostram que desde o útero materno. As consequências do hábito alimentar, elas são mais a longo prazo. Mas elas, os estudos mostram que elas vêm desde os nossos ancestrais. Então, assim, que seu avô comeu, que seu bisavô comeu, que sua bisavó comeu, tudo isso influencia na sua predisposição à saúde ou à doença. Né? O que acontece? Nós temos essa construção desse hábito, nós temos muitas influências. Então, a maior influência que a gente tem é a influência familiar. Depois a gente tem a influência social. E uma grande influência hoje das mídias e das indústrias que produzem produtos alimentares. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre alimento e produto. Alimento é o que você come e que vem da natureza. Então, arroz, feijão, fruta, verdura, isso é alimento. Produto é quando você pega esse alimento e transforma ele. Então, quando você, por exemplo, vai ao supermercado comprar uma embalagem, aquilo já deixou de ser um alimento, ele é um produto alimentar. E como produto alimentar, ele tem outros compostos que vão ser colocados ali para conservar esse produto na prateleira. Tá? Bom, esses compostos, muitas vezes, causam alguns problemas no nosso organismo. Então, imagine, se você está colocando um conservante nesse produto alimentar, ele vai fazer com que haja menor proliferação de bactérias. E aí você precisa de ter bactérias no seu intestino para ajudar na digestão. Quando você consome um produto alimentar que tem um conservante, que diminui a quantidade de bactéria, você atrapalha o seu próprio intestino. Quanto mais produto você consumir, né, a tendência é mais doente você vai ficar. Só que tem uma outra questão. Comer não pode ser só uma relação de saúde. Comer tem que ser uma relação de prazer. Né? Então, você também tem que ter prazer em comer. Você se reúne com os amigos, você festeja, você faz aniversário, você casa. Então, comer precisa ser prazeroso. Então, nesse sentido, o que a gente sempre recomenda? Consuma mais alimentos e deixe os produtos alimentares para você consumir em ocasiões especiais. Ou consuma produtos, né, o mínimo possível, dentro da sua realidade, dentro da sua condição. Por isso que é importante, muitas vezes, hoje em dia, você ter o apoio de um nutricionista para te orientar nesse processo. Tá? Porque esses produtos, para algumas pessoas, são extremamente tóxicos. Entendi. O produto, na verdade, então, o alimento traz saúde, o produto traz gordura, é isso? Mais ou menos assim? Aí... Não existe nenhum alimento que faça mal. Também não existe uma relação de saúde e doença tão claro, né? Entendi, não é lógico. Eles podem ser consumidos, só que em quantidade menor. Isso. O que a gente fez? A gente está dando prioridade ao produto ao invés do alimento. Que, na verdade... Não é o alimento, é a nossa relação com ele. Isso. Porque, na verdade, também...
desde que em pequena quantidade. Isso. Porque, na verdade, a indústria alimentícia, ela não é fabrica, ela produz os produtos para serem consumidos e eles são agregados. Eles também algumas questões que envolvem esse prazer, né? Essa coisa de querer buscar o produto ao invés de buscar o alimento, né? Mais ou menos assim, né? Existe essa questão de proporcionar o consumo também. Agora, pensando nisso, né, e nessas consequências, eu pergunto para nossa amiga Jéssica. Jéssica, essa questão, né, muito interessante que o professor coloca, é o seguinte: o produto e o alimento. Você, como educadora física, estudiosa na área de envelhecimento, como que você vê essa relação com o nosso organismo, nosso corpo humano, no sentido de envelhecimento, né? Eu vou dizer, as comparações que se fazem, né, com o envelhecimento, consumindo alimento e consumindo produto, né? E também a questão da atividade física para poder consumir os excessos que os produtos, na maioria das vezes, produz no nosso corpo. Sim, Cesana. Então, é uma relação complexa, não é tão fácil da gente explicar num momento tão pequeno, mas eu vou tentar ser um pouco prática. A nossa realidade humana, o nosso corpo, ele não nasceu, né, para receber alimentos extremamente processados, né? Ele ainda tem uma dificuldade de lidar com isso, a questão desses aditivos que vêm nesses alimentos processados, isso acaba nos gerando malefícios, né? Como o Renato mesmo diz, principalmente se consumidos em quantidade excessiva. E o exercício físico, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é somente para queimar esses excessos. É uma visão um pouco extremista do exercício, né? Como se ele viesse para apagar um incêndio. Da mesma forma, um remédio. Ele vem para apagar um incêndio. Na verdade, dentro do processo de envelhecimento, principalmente na perspectiva que eu estudo, a gente entende o envelhecimento como um processo que começa desde o momento que a gente nasce até a conclusão onde nessa vida se acaba. Então, assim, você tendo 5 anos de idade, 1 ano de idade, 60, 70, 80, nós todos estamos em processo de envelhecimento. As nossas células estão passando por mutações, estão criando adaptações ao que a gente oferece para elas. E aí, como que a gente lida com a questão do exercício físico para além de queimar essa gordura excessiva que às vezes a gente dá uma abusadinha? No doce, nas coisas, nas guloseimas ali, na comida chocolate, na comida mineira gostosa, no caldinho que agora está no inverno, que é tão gostoso. Torresmo. Como que a gente lida com o exercício fazendo parte não só do apagar incêndio, a gente lida do exercício como um processo de equilíbrio desse corpo. Então, esse corpo ele precisa se movimentar, ele nasceu para se movimentar. Todo mundo que passa um tempo sem se movimentar sente malefícios sobre isso. As pessoas devem estar sentindo a falta mais simples do exercício físico nessa quarentena. Talvez já até tenha evoluído, porque nós já estamos aí há mais de 1 mês, 2 meses nesse processo. O que acontece? Esse corpo ele precisa de movimento. A gente é que acha que não, mas a gente faz muito pouco esse movimento no nível adequado. Nós somos ativos de um propósito um pouco aquém do que a gente deveria. Nós somos, na verdade, grande parte da população sedentários. E a quarentena veio para aumentar nosso sedentarismo. E aí a gente pensa, se eu já me movimentava pouco, agora eu estou me movimentando menos,
E você sabe que eu estou falando de movimento, não estou falando de exercício físico ainda. Estou falando de movimentação. Eu dava uma volta ali, eu ia até a padaria, agora a padaria entrega na minha casa, eu ia até o mercado, eu ia até o banco, agora transformou-se em formas de movimento simples. Todo mundo, às vezes, tem elevador em casa, não anda mais com o cachorro, enfim. Atividades, movimentos mínimos do dia a dia, a gente está impedido de fazer. E isso é um pouquinho do que a gente fazia. Na verdade, a gente deveria ainda ter como hábito um pouco mais de nível de atividade física, que a gente chama. E, além desses movimentos básicos, limpar a casa, faxinar ali o quintal, cuidar do animal de estimação, lavar a roupa, lavar a louça, movimentar as coisas, dar a volta no bairro, a gente ainda deveria fazer um pouquinho mais, que é onde entra o exercício físico, que é aquele orientado pelo profissional. Então, eu quis separar um pouco, mas é muito... Atividade do exercício. Isso aí. Que é muito importante. Agora, a gente está num bom momento para se movimentar como atividade física, o máximo que a gente puder, principalmente isolado. Agora, o exercício físico, que é aquele orientado, que é aquele planejado, ele precisa ser feito sob orientação de um exercício físico, de um educador físico, perdão, da mesma forma que a nutrição precisa ser realizada por um especialista no assunto, um nutricionista. Não adianta ficar pegando receita de dieta lá. Isso aí que eu vou falar agora, né? Isso então, é muito grave. Isso é perigoso. Mas no dia de hoje está cheio de alimento, e não, cheio de produto e não alimento. Queria dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Está aqui o Pitico, a Gleice, o Albert, já passou, subiu a barra aqui, mas tem mais gente que ligadinho a gente aqui, Rogério Carnot, a Fátima Cardoso, tem outras pessoas de entrada e saíram. Então é o seguinte, falando disso, né? Uma boa noite, e quem está ligadinho conosco pode baixar o PDF do Estatuto do Idoso atualizado, e daqui a pouco vai ser disponibilizado também a revista Show Corona, que é uma produção, uma edição que foi produzida junto da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, junto com a Faculdade de Arquitetura da UFJF, através do Departamento de Estudo da Pessoa Idosa, lá do idoso, né? O Pitico coloca o seguinte: a pessoa idosa na companhia de familiares ou de amigos alimenta-se melhor? Ou seja, a pessoa idosa, ao estar com outras pessoas, tem ganhos para a boa alimentação? Professor, é contigo. Sim. A pessoa idosa acompanhada, ela melhora a alimentação dela ou ela tem ganho? Qual que é a visão que o senhor tem? Boa noite, José Anísio. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma alteração do sistema nervoso, né? Então, nesse sentido, nós temos perdas de movimento, perda de memória, né? Perda da audição, do olfato, e a gente tem uma alteração do comportamento alimentar também. Nesse sentido, o que acontece? Ter a companhia de alguém facilita bastante para o idoso, para que ele tenha regularidade na sua alimentação. E o que acontece? Quando a gente está sozinho, a gente tende a negligenciar a comida, porque a gente acaba não querendo ter o trabalho de cozinhar, né? Principalmente se você está sozinho. Então, para o idoso, ter um grupo familiar de suporte é muito importante e é desejado que isso aconteça, né? Porque senão ele vai acabar, ao invés de comer as refeições dos horários, vai acabar beliscando, vai deixar de fazer a própria comida, até por dificuldade de locomoção e de outros processos que fazem parte do processo natural do envelhecimento, né? E comer é um ato social. Então, você vai perceber que quanto mais você agrega pessoas, mais gostoso é o fato de você se alimentar, né? E com o tempo, o idoso perde um pouco do paladar, perde um pouco do olfato, e isso, a musculatura, ela acaba dificultando a mastigação, diminui saliva, né? Então a saliva passa a ficar mais espessa. Então, comer
passa a ser algo diferente do que era antes. Então, ter em volta pessoas que podem auxiliar nesse processo, além de ajudar, né, na parte de fazer a comida, de orientar, também torna o ato de comer um ato agradável, né? A gente come em família, entre amigos, né? Comer é um ato social. Da mesma forma que eu falo que cozinhar é um ato de amor, comer é um ato de viver, né? Você normalmente gosta de comer acompanhado. Então, é desejável que esse idoso esteja entre os familiares. É interessante, né? Essa relação simples da vida, né? Das coisas, e o quanto a diferença que isso proporciona para o ser humano, né? O ser humano tem essa necessidade de fato de relacionar, de poder estar acompanhado, de poder comunicar, né? É muito interessante esse comportamento humano, né? Do não isolamento. E, enfim, nós estamos vivendo esse momento onde muitas das vezes tem sido levado ao isolamento. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão seguinte. Antes de falar com a Jéssica novamente, dicas de algum alimento, coisas interessantes que a gente pode hoje estar consumindo que facilita e que ajuda a alimentar, a proporcionar prazer, né? Proporcionar saúde, proporcionar qualidade de vida através do alimento, principalmente a pessoa idosa. Algum tipo de alimento, algumas coisas que podem ser praticadas mais vezes, coisas comuns do dia a dia. Suzana, eu acho que deu algum problema no... Você está me ouvindo? Eu tô, mas acho que a Jéssica caiu. Acho que ela caiu, mas ela está voltando. Vou entrar em contato com ela. Enquanto que a Jéssica volta, eu quero reforçar o que ela falou da importância da atividade física, né? E da importância da atividade física orientada por um educador físico, né? Quando a gente envelhece, a gente tem uma perda significativa de massa magra, um ganho de gordura, né, e uma diminuição da água corporal. Então, isso faz com que a gente, perdendo massa, a gente também, né, perdendo músculo, também perca um pouco de densidade óssea. Voltou. Jéssica voltou. Então, nós sabemos essa importância, né, do alimento, tanto para poder nutrir... A minha conexão está muito instável. Se melhorou. A imagem melhorou. A imagem melhorou. Isso. Então, a Jéssica voltando, então vamos fazer um bate-bola. Celular, eu acho que agora vai. Ah, beleza. Vamos fazer um bate-papo, então. Aí agora eu queria que vocês dois trocassem ideia. A seguinte: o professor falando sobre a alimentação, que proporciona qualidade de vida e, de fato, melhora, né, a performance, vamos chamar assim, do corpo humano do indivíduo idoso, e a Jéssica falando justamente de como aproveitar os nutrientes dessa alimentação para proporcionar uma melhor qualidade no sentido de evitar a questão da queda, a questão dos reflexos, essas coisas todas. Oi, Cesano, foi para a minha pergunta? Deu uma oscilação aqui. Tá. Vocês dois, né, falarem sobre a alimentação, né, que proporciona qualidade de vida, o professor falando da alimentação e você trocando ideias sobre como aproveitar esses nutrientes, esse potencial que a alimentação proporciona para poder melhorar o corpo humano, vou colocar assim, do indivíduo idoso. Você quer começar, Renato? Que é mais área nutricional. Depois eu complemento. Estava falando, né, quando você caiu, da importância da atividade física, né, da perda que a gente tem de massa muscular com a idade. E com essa perda de massa muscular, a gente tem também a perda óssea, que acaba sendo significativo, né, e da importância dessa atividade física ser orientada, né, e conduzida por um profissional de educação física. Porque se eu tenho diminuição de massa e eu tenho diminuição de, né, densidade óssea,
óssea, eu vou ter aumento de quedas, eu vou ter aumento de risco, eu vou ter aumento de lesões, e tudo isso precisa ser orientado por um profissional que tenha experiência e know-how nessa área. Então, não adianta só você... É condição para a gente viver bem, fazer atividade física. Né? Não existe uma pessoa que envelheça bem que não tenha feito atividade física ao longo da sua vida. Só que essa atividade, junto da alimentação, precisa ser orientada por profissionais para que evitem tanto o desperdício alimentar, o excesso de nutrientes, que também é um problema sério, né? Quanto, por exemplo, uma lesão que pode ser ocasionada por um exercício mal feito. Então, é bem complicado hoje você pensar, porque nós não vivíamos tanto tempo, né? E aí as pessoas dizem, mas a minha avó era outra qualidade de vida, era outra relação, né? Então, um exemplo simples, né? A pessoa está com osteoporose, e aí se suplementa com cálcio. Só que a gente tem marcadores de inflamação no organismo, entre eles um de nome complicado, mas só para citar, que é a homocisteína. Se a sua homocisteína estiver alta e você consumir cálcio, você vai fazer calcificação dos órgãos e não do osso. Então, você imagina, você vai ter um monte de outras complicações de artéria, né, de rins, de fígado. Você calcifica os órgãos, ao invés de calcificar o osso, que é o local onde esse cálcio deveria estar. Então, da mesma forma que né, o educador físico, a alimentação é importante. E aí, qual a importância crucial desses nutrientes na atividade física? É que sem atividade física, o seu organismo não movimenta esse processo. Então, você tem uma dificuldade de renovar os nutrientes. E aí você acaba como se você tivesse com o corpo, com todo o seu metabolismo mais parado. Então, aí, nesse sentido, entra a importância crucial de associar a atividade física com a alimentação adequada. Uma coisa não se separa da outra em hipótese alguma. Né? Por isso que a gente tende a trabalhar o idoso numa equipe multiprofissional. Né? Aí agora eu deixo para a Jéssica concluir a parte porque de atividade física eu não entendo absolutamente nada. Exato. A gente tende na grande área da educação física, tá conseguindo me falar, eu tive que movimentar, entrar pelo celular, enfim, tá ok, né? Também. Na grande área da educação física, né, dentre as várias formações que nós temos, existem muitas especificidades, assim, tem especialista em vários detalhes, da mesma forma da área médica, da área nutricional. Então, assim, quando a gente encontra uma pessoa que consiga esse amparo multidisciplinar, principalmente com pessoas já com experiência na área de envelhecimento, é o cenário ideal, né? Porque a gente estuda especificamente o que esse corpo vai gerando de processos para além das faixas etárias que a gente estava acostumado a ter. O Renato falou bem, é muito recente esse envelhecimento. A gente está entre a segunda e terceira geração, com muito otimismo nessa fala, que pega que tem alguém na nossa casa que passou dos 80, por exemplo. Se não tiver na primeira, algumas famílias, né? E o quanto que isso é novo para quem está vivendo o envelhecimento e para essa família, para a sociedade como um todo, né? Uhum. E aí, as ações conjuntas, elas são ideais, porque cada profissional vai trazer da sua área o que tem de benefício e juntos a gente faz melhor. Ele estava falando dessa questão dos polivitamínicos, dos excessos de tentativa de solucionar determinadas ausências de nutrientes que a gente tem hoje no processo longínquo da idade, e que se não se associar direito, por exemplo, se os especialistas, principalmente da área médica, não conversarem entre si, um medicamento é capaz de tirar um benefício de um polivitamínico que está sendo associado. Ele consome aquilo
e aí ele está suprindo, mas mesmo assim não está tendo absorção, né? É E aí verdade. a gente tem isso muito no fato da suplementação de cálcio versus exercício físico e versus queda. Então, tem inúmeros estudos que tratam dessa relação, desse tripé cálcio vindo da alimentação ou de suplementação, o exercício físico bem orientado, né, para a especificidade daquela pessoa, realmente provocando melhorias no equilíbrio e na prevenção de quedas, e a parte de ação, né? Eu falei nutrição, exercício físico e a queda, né? Se a gente tem esses dois pés melhores, a queda ela tende a não ocorrer, mesmo podendo vir a acontecer por outros fatores, né? Por exemplo, a dificuldade que a pessoa tem de organizar o lar para que ele não seja nocivo, as calçadas do ambiente onde a gente Não, anda, isso as aí vamos ruas. falar já já. Isso são outros impeditivos para a gente ter uma vida sem queda, né? Verdade, Mas verdade. a absorção de cálcio ela é muito mais eficiente se a gente tem sol e exercício físico associados. Estou falando errado, Renato? Você me corrige se já tiver alguma coisa um pouco mais atualizada aí. Não. A gente E normalmente tem essa perda, né? Então, faz parte do processo de envelhecer. Só envelhece, só tem perda quem está vivo, né? Se você exato. E às vezes, isso hoje a medicina evoluiu tanto que tem como fazer exames e estudos específicos se é exatamente aquilo que está acontecendo. Porque pode ser, por exemplo, a gente tem, né, dentro do processo de osteoporose, a gente tem a osteopenia, que está acontecendo cada vez mais cedo, que é a fraqueza muscular, que grande parte da população, mesmo não sendo idoso, aos 40 anos está apresentando osteopenia. Então, eu já tive alunos me procurando porque foi diagnosticado com osteopenia. Pessoas em idade produtiva porque ficam sentados o dia todo, não tem um nível de atividade física ideal, não tem exercício físico contínuo, não tem uma alimentação adequada. O sedentarismo, né? Exato. Não só o sedentarismo, mas é o sedentarismo associado aos nossos hábitos de vida, Os hábitos que aumentam ainda mais a probabilidade de acontecer osteopenia, evoluir para osteoporose e aí a queda acontecer num piscar de olhos. É verdade. Nós temos que avaliar também, não só a questão da alimentação, né? A ideia hoje é de falar também só da alimentação, questão do exercício físico, mas também de coisas que a gente sabe que acontece muito, que são as receitas, né? As dietas milagrosas, as sugestões mirabolantes que deu certo no fulano e deu tal, não sei o quê. E a gente sabe que a alimentação, né? A pessoa ela excede um pouco no peso, mas a alimentação ela precisa de exercício físico para poder fazer também essa associação e aproveitar os nutrientes ali e tal, aquela coisa toda. Nós sabemos que nesse processo de isolamento, ele proporciona essas acomodações, vamos dizer assim, ele acelera e potencializa, às vezes, o nosso comodismo, né, do nosso dia a dia. E nós sabemos de alguns alimentos que a gente escuta o tempo todo, agora com essa questão do Covid e tudo, né? Suco de inhame cru com limão. Funciona, professor? Vamos lá, isso é bastante polêmico. Nenhum alimento. E até engasgar aqui. Eu tenho que respirar para poder falar isso. Tem que tomar de jejum, hein? Tomar de jejum suco de limão com inhame cru. Tomar de jejum. Vamos lá. Se não sarar, não mata. Mata não, né?
Não funciona. O que acontece? Nenhum alimento isolado vai ter um benefício grande. O que a gente precisa ter é uma alimentação diversificada. E nenhum alimento é capaz de dar uma saúde plena a um organismo tão complexo quanto o nosso. Nós temos pelo menos 38 vitaminas e minerais que a gente precisa consumir. São mais 20 tipos de aminoácidos que nós precisamos consumir. Nós temos trilhões de compostos bioativos que estão presentes nas plantas, que fazem a alteração da nossa expressão, ou seja, da nossa genética. Como é que um único alimento, vai poder controlar e melhorar tudo isso? Não adianta. É como eu sempre falo, é igual a questão do suplemento, né? A pessoa toma potes e mais potes de suplemento, mas não come comida de verdade. Não faz sentido, tá? A imunidade, ela é construída no nosso organismo por N fatores. Ela precisa de nutrientes, precisa de alimentos, precisa de controle de estresse, precisa de atividade física, precisa de uma condição para essa imunidade ser construída. Então, é o que a gente falou assim, a gente tende no isolamento a ficar mais sedentário. Quando você faz isso, você está mais sedentário, alimentando pior, e você lança a mão de uma sobrecarga, que é o consumo excessivo de um alimento, de um único alimento, na verdade, você pode criar um problema a mais, né? Eu sempre cito a questão do limão. Limão é um excelente alimento, só que limão demais causa inflamação dos ductos urinários. Então, você começa a ter as famosas inflamaçõezinhas urinárias, né? Então, a gente não pode lançar a mão de um único alimento. Isso vai completamente do oposto que a nutrição fala. A nutrição manda você consumir alimentos diversificados todos os dias, e não um único alimento todos os dias. Tá? Então, e esse tal do inhame cru? Isso é bom ou é ruim? Fator antinutricional, que assim, alguns alimentos não podem ser consumidos crus porque eles expoliam nutriente, eles tiram nutriente do nosso organismo. Então, o inhame é um deles. Inhame, feijão, espinafre, são alimentos que preferencialmente são consumidos cozidos. Tá? Então, a gente não deve consumir inhame cru. Muito menos inhame com limão para tratar Covid. Isso não vai funcionar. Tá cheio de teoria, né? Tá cheio de ideias mirabolantes aí. Hein? Eu estudo nutrição há 30 anos e eu não sei muito bem nutrição. Eu tenho 50 anos de idade, há 30 eu estudo nutrição. Eu tenho 25 anos de formado e estudo nutrição todos os dias, desde que eu entrei na faculdade. E eu falo que eu não sei nutrição o suficiente. Por isso que quando eu tenho uma especialista em atividade física do meu lado, por exemplo, eu simplesmente me detenho a falar que eu sou um usuário de academia. Eu vou à academia com o personal e é o que eu sei fazer de atividade física. Eu nunca vou indicar atividade, eu não indico nem caminhada para os meus pacientes. Entendi. Mas estava bem melhor. Mas a gente sabe que a boa alimentação, ela requer também, o corpo requer essas atividades físicas, como a Jéssica colocou. Muito interessante, tanto a fala da Jéssica quanto do professor, quando eles falaram dessa questão do envelhecer ser algo novo no nosso meio, né? O envelhecer não é algo novo. O estudo do envelhecimento, sim. Então, envelhecer, sempre o ser humano envelheceu. Só que a expectativa de vida, ela tem aumentado, ela tem proporcionado em nossos ambientes, né, familiares, sociais, pessoas com mais idades e automaticamente requer outros cuidados, outras formas de cuidar para poder ter vida e com qualidade. Porque viver também sem qualidade não tem sentido nenhum, não é verdade? Agora, falando nesse momento, Jéssica, nós sabemos que muitas pessoas têm, né, o profissional que atende ele, né, com orientação física particular e tal, tem outros que têm
acesso a serviço público, que está suspenso no momento, né? Algumas atividades em algumas comunidades em Juiz de Fora, a Secretaria de Esporte tem alguns grupos de idosos, que não sei o número certo, mas existem. Mas como você hoje, como profissional, que tem essa restrição também a nível por força de decreto, de não poder ter academia funcionando, as atividades estão muito restritas, e os ambientes públicos, poucos conservados, poucos favoráveis a atividades em ambiente aberto, né? A gente sabe que as praças não tá tendo uma boa conservação, pode estar limpa, mas o piso é todo irregular, ou às vezes está os dois juntos, né? O piso irregular e sujo, as pessoas não respeitam muito os ambientes comuns. Como que você vê isso? Uma saída para a pessoa, essas aulas online, né, que o pessoal tem tido, que infelizmente também não são todos que têm acesso à rede de internet para poder estar acompanhando orientação online em casa, né, saco de feijão na perna, como diz o professor Antônio Godinho ontem na live, né, levantar um peso e tal, aquela coisa toda. Como que você vê isso hoje? Então, Cezano, é uma situação extremamente delicada. Eu sou terminantemente contra a fazer e a orientar de forma distante, a menos que você conheça muito esse organismo que está se movimentando. Por exemplo, ao formar professores, né, dar aula em faculdade, eu falo, pessoal, é muito difícil a gente orientar o exercício físico de perto, não é difícil, é complexo, né? Cada corpo se movimenta de uma forma, cada corpo tem uma história, cada corpo tem, às vezes, patologias as mais distintas, né? Que através da tecnologia a gente ainda não consegue avaliar pormenorizado isso. Eu acho que o atendimento remoto, eu não vejo assim, a existência da nossa profissão ficar só no atendimento remoto. Da mesma forma, a medicina, a nutrição, nós teríamos que aprender a equilibrar essas coisas e sempre fazer uma relação custo-benefício, que eu acho que é o raciocínio mais ideal para o momento. Né? Eu estava falando antes com o Cezano que eu faço atendimento residencial individualizado. E aí, o meu público, obviamente, são idosos que são grupo de risco, né, para o contágio da Covid. E aí, nós temos uma questão social de muita confusão nas informações de transmissão, de contágio, de periculosidade diferente em organismos diferentes. Então, tem gente que reage bem ao tratamento, tem gente que não reage. A gente já sabe que o envelhecimento dificulta esse tratamento. Então, mais do que nunca, a gente tem que se prevenir. E aí a gente tem, como um dos fatores, como o Renato disse, a atividade física como um dos contributivos ali da imunidade. E se a gente pausa por completo, né? Como que isso fica? Até que ponto vai ser um grande uma grande contribuição para aumentar a probabilidade dessa pessoa pegar e baixar a imunidade? Como que vai ser? As medicações já estão ali num processo, às vezes precisa aumentar a medicação, se for medicações associadas à ansiedade, à dificuldade de sono, algumas tiveram que fazer alterações nesse sentido. A gente já está com distanciamento familiar,
Algumas famílias realmente estão com dificuldade do convívio, mesmo sendo super bacana essa questão de conciliar, principalmente no processo de alimentação, o quanto que é gostoso a gente estar presente com a nossa família, mas essas casas já estavam separadas, né? Nós vivemos numa cultura onde cada núcleo familiar de 2 ou 1 pessoa vive numa residência. E às vezes esse idoso está sozinho dentro da casa dele, no máximo ele está amparado pelos profissionais que o acompanham diariamente, né? Dependendo do nível de dependência. Então, assim, a gente já tem a entrada e saída de pessoas constantemente. Aí a relação custo-benefício. Esse idoso ele está numa circunstância em que é mais perigoso eu colocar uma pessoa extra para conviver ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, porque ela vai estar transitando. Vai ser mais perigoso ele ter acesso a esse novo convívio que está vindo de fora, ou vai ser mais perigoso ele ficar sem exercício? Tem que avaliar cada caso. E aí, às vezes, está numa circunstância crônica. E aí, o acompanhamento médico ajuda muito. Porque se está com uma dor muito crônica e não está, por exemplo, aí tem um outro profissional também, tem um fisioterapeuta, não está indicado dele receber esse fisioterapeuta e tem que entrar uma medicação para ajudar também, não tem que ficar ali sofrendo de dor. Né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, conciliar essas ações dos profissionais para que aquele idoso seja atendido com dignidade, sem um isolamento absurdo, né? Que a gente fala da questão do contato telefônico, da questão até das tecnologias, implementar nas casas que tem possibilidade, pedir que o ajudante leve o celular, que apoie isso para dar um aconchego maior e avaliar constantemente. Eu ligo, né, constantemente para os meus alunos para avaliar, olha, como está a situação? Está urgente, não está urgente? A medicação está ok? Está sentindo dor? E aí o profissional que já conhece esse aluno há mais tempo, pode sim sugerir, desde que com muita segurança, que ele faça movimentos que ele já está acostumado a fazer, que ele se alongue de maneira segura, deitado na cama, se espreguice, movimente em casa. O lance do espreguiçar é muito interessante, né? Importante, né? Na cama, aquela coisa toda, muito legal. Exato! Não é nada. Tem muita gente que perde esse costume, né? Tão simples, e a gente vai perdendo. Mas, assim, de um jeito ou de outro, sentir aquele corpo mais leve, porque a gente tende a contrair a musculatura quando a gente está tenso, ansioso, ligado na TV, escutando notícia ruim o dia inteiro. Isso que eu ia te perguntar agora. A gente sabe, o papo é bom, mas a hora passa rápido, né? Então, o que acontece? O idoso, nesse momento, né, que daqui a pouco eu vou falar com o professor, a sua resposta, nós vamos dar continuidade falando com o professor, com relação à ansiedade. Com relação à ansiedade, que você acabou de falar agora, a gente sabe que, de modo geral, a televisão, que é um mecanismo, né, fácil de interagir com as pessoas, interação, de divertimento, distração e tudo, principalmente TV, canal fechado, não vamos falar de TV aberta. TV aberta, de modo geral, ela precisa de audiência. E a audiência, muitas das vezes, ela é buscada em fatos que são relevantes, mas de cunho negativo, que são tragédia, caso policial, acidente, coisas que não acrescentam positivamente no emocional da pessoa. Às vezes remete as pessoas a fatos desagradáveis, tristes e tudo mais. Então, mesmo a gente sabe que as pessoas assistem televisão, essas coisas todas. Existe algum tipo de atividade, né, que seria comum
alguém pode fazer sem orientação, alguma atividade que a pessoa possa fazer para amenizar a ansiedade, amenizar aquela coisa, a ansiedade, o estresse, ou distrair a tristeza, de repente bate alguma coisa assim, que a pessoa faz algum exercício que ativa algo nele, que ele possa estar mais feliz, vamos colocar assim. Bom, os estudos de ansiedade e sobre felicidade dizem muito sobre a respiração. Eu não posso indicar um exercício físico, porque para mim exercício físico é igual medicamento. Não pode ter automedicação. Tem que saber a quem indicar, né? Porque tem gente que fala assim, mas subir e descer a escada é simples. Eu conheço pessoas que não conseguem fazer. Às vezes é problema de coluna, esquece. Se tiver problema de joelho, de quadril, de equilíbrio, aí assiste uma informação dessa e acha que pode e vai correr risco. Aí mora no oitavo andar, desce, mas não sobe, né? Não. E aí corre risco, que eu acho que é o pior. Corre risco, acrescenta uma lesão. Imagina, a gente já está ali com uma série de medicamentos, aí vem mais um medicamento para dor muscular. Sinceramente, a gente tende a fazer atividades domésticas, que a gente chama de atividades físicas. Então, assim, cuide da tua casa, faça atividades que você está acostumado a fazer, relembre alguns hobbies, faça uma leitura, faça uma escrita. Quem gosta de crochê, faz crochê. Quem gosta de costura, faz costura. Quem gosta de ver filme, vê filme. Tente relaxar. Apesar disso, até isso está ficando difícil, porque já tem um longo período aí. Então, assim, parece que a gente já fez tudo que a gente podia fazer dentro de casa, inventa receita nova, né, Renato? E aí, tente achar uma atividade que te deixe relaxado. Isso é individual, pessoal. Não existe receita de bolo. Então, a respiração é a única coisa que eu consigo dizer. Tente respirar calmamente, tente respirar fundo, sinta aqui, principalmente a parte do pescoço, que é a área que maior concentra as tensões. Faz um pianinho aqui, um pianinho ali, relaxa o couro cabeludo, enfim. Se conheceu algum alongamento, que se sente seguro para fazer, que já esteja craque nele, faça. Entre em contato com o seu professor. Professor, você pode fazer um vídeo para mim, você pode fazer um caderninho para mim, lembrando mais ou menos. Evitar a automedicação e a auto-orientação, né? Para mim, exercício é medicamento, ele serve para algo específico. E cada um vai ter uma necessidade, então não dá para a gente se automedicar. E como generalizar, né? Caminhada é muito simples, todo mundo presume que as pessoas caminhem, mas tem gente que tem problema na pisada. Tem esporão de calcânio, por exemplo. E aí, tá caminhando, o impacto, ele de repente começa a sentir dor no pé. E a dor nem estava ali. É porque a pessoa resolveu fazer caminhada agora. Isso. Sem orientação, sem perceber que tinha calçado inadequado, piso escolhido inadequado, uma série de coisas, impacto, né? Eu fiquei assustado. Eu fui procurar um tênis para caminhada, aí eu fiquei sabendo o seguinte, que tem o tênis, o piso, né? De terra, de asfalto, de pedra, você tem que adequar o piso ao tênis. Eu falei, mas antigamente não era assim, né? Mas hoje em dia está mais sofisticado. Agora, muito obrigado, legal sua dica. Eu quero falar com o professor ansiedade. O pessoal fala o seguinte, comer chocolate desestressa, né? E aí, professor, eu já vi o senhor falar sobre chocolate, é muito bom, mas tem... Eu não vou nem falar o que eu fiz hoje. Chocolate, né? É um alimento que realmente corta a ansiedade, potencializa, esconde, camufla. Vamos lá. Então, vamos lá. Uma coisa, só para complementar o que a Jéssica falou, uma coisa que eu comecei a fazer durante o isolamento foi jardinagem, que é uma atividade física, né? E que ajuda a diminuir o estresse
Você está fazendo uma atividade, né? Te dá prazer e é uma coisa mais tranquila de fazer. Ah, mas eu moro em apartamento. Não tem problema, você pode fazer jardinagem em apartamento do mesmo jeito, né? Então, isso é tranquilo. Com relação à ansiedade, ansiedade é uma condição da modernidade, né? Nós somos pessoas ansiosas. Existe todo um processo do mundo moderno que gera ansiedade. As pessoas confundem, né, diminuir a ansiedade com prazer. Então, chocolate, açúcar, bebida alcoólica, tudo isso gera uma sensação de prazer. Nos alimentos, a gente diz que esses alimentos como chocolate, ou alimentos ricos em gordura, ou alimentos ricos em açúcar, têm opioides, que é semelhante ao que a gente encontra, por exemplo, na cocaína, né? Que é uma coisa que vicia a gente. Qual o problema de consumir chocolate para diminuir o estresse? Você está aumentando o prazer. O prazer tende a diminuir a ansiedade. Só que você tem um pico. E aí você aumenta esse pico, né, de adrenalina e de prazer, e depois você tem um efeito rebote, ou seja, isso cai abruptamente. Quando cai abruptamente, você tende a ficar mais triste, e, pela tristeza, mais ansioso. Na condição que a gente está quase sempre muito ansioso e triste por N fatores. E aí o que você faz? Você vai e come o que te deu prazer de novo. Isso gera um vício. E o problema é que, no caso de idosos, o paladar para doce e para salgado já é menor. Então, a gente tende a consumir mais açúcar, tende a consumir alimentos mais salgados. Se você, em todos os momentos de ansiedade, você levar um alimento para diminuir essa ansiedade, você causa um vício. Pela própria relação de prazer que o alimento tem. E, nesse momento, é um dos poucos prazeres que a gente tem é comer, né? Todo mundo está engordando, não tem jeito. Todo mundo liga, Renato, o que eu faço? Estou engordando, eu engordei 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos. A culpa é de chocolate. Tem que maneirar um pouco, mas também não dá para tirar comida nesse momento. Não é um momento que a gente possa tirar mais nada, a gente já tirou quase tudo. Tá complicado. Né? Então, o que a gente faz? A gente diminui isso e coloca em horários que você determinasse durante o dia. Tem horários do dia que eu preciso de uma compensação nesse momento. E coloca as quantidades, você limita as quantidades. Mas comer chocolate todas as vezes que você está ansioso só vai piorar o problema. Por quê? Chocolate é um produto. Então, ele é rico em gordura hidrogenada, que é inflamatória. Essa inflamação, ela vai chegando a um ponto que pode piorar o processo de ansiedade. Ansiedade, depressão, normalmente está relacionada com processos inflamatórios. Tá? A maioria das pessoas que têm depressão, por exemplo, 70% não respondem ao medicamento. Porque o medicamento para depressão, ele vai atuar neurologicamente, e não necessariamente no processo inflamatório que está causando essa depressão. A ansiedade, ela também é aumentada por uma condição inflamatória do indivíduo. Tá? Então, o que a gente faz? Né? Bom, o Renato só fala que não é para fazer as coisas. Então, o que eu faço? Né? Você tem um monte de compostos bioativos em chás, que fazem um trabalho fantástico para algumas pessoas. Da mesma forma que a Jéssica, a nutrição ela é complicada. Por exemplo, eu não posso simplesmente falar os chás que ele vai tomar. Se você tomar algum medicamento, esse chá pode interferir no medicamento. Mas também não falar nada, né, nesse caso, é mais complicado do que a atividade física, porque as pessoas vão acabar procurando na internet e vão tomar o bendito do chá. Das águas frias da Noruega, né? Os alimentos que vêm das águas frias da Noruega. Os então, mais profundos. A gente coloca assim, chá de camomila, mulungu, para quem tem problema de sono, porque ansiedade e sono também estão muito relacionados, né? Passiflora, que é o maracujá, são chás que ajudam a gente a manter um equilíbrio, tá? Principalmente em questão de sono, tudo isso. E uma coisa que ajuda na ansiedade é o uso de ômega 3, mas não é qualquer ômega 3, é o ômega 3 DHA,
que a gente normalmente usa para processos de ansiedade e para pessoas com depressão. Existe uma dose que isso precisa ser colocado, e aí essa dose depende de cada indivíduo. Então, assim, eu falei o que pode tomar, mas não vou falar a dose, porque senão as pessoas vão se automedicar, e aí precisa da dose correta. Tá? Não é simplesmente tomar o negócio, é tomar de acordo com as características. E alguns desses chás podem interferir também com medicamentos. Então, você precisa saber primeiro quais os medicamentos você está tomando. Tá? Interessante, né? De uma forma geral, né, é o que a Jéssica falou. Respiração, manter horários, tá? Ter uma rotina é muito importante para você diminuir a ansiedade. Fazer um planejamento das coisas que você tem que fazer. Fazer uma boa alimentação. Evitar alimentos com muita gordura, com muito condimento, como pimenta, alimentos ricos em açúcar, alimentos que podem te causar euforia, como canela, pimenta, gengibre, tudo isso pode levar a uma excitação maior. Tá? Cafeína, é praticamente desaconselhável você tomar cafeína para quem é ansioso. Tá? E aí você tem todo um processo para tratar essa ansiedade. Funciona, né? Eu atendo no ambulatório de HIV, né, de HIV, no SAI, daqui de Juiz de Fora, é um projeto da universidade. Eu não tenho consultório, não posso ter, tá? Eu sou professor da universidade, eu não posso ter consultório. E lá a gente tem muitos pacientes com quadro de ansiedade e depressão. Então, assim, é o que a gente faz e melhora, né? Eles têm uma melhora substancial. Tá? Então, existe uma alimentação que aumenta a ansiedade, da mesma forma que existe uma alimentação que diminui essa ansiedade. É muito importante, né, e se possível, que se faça atividade física, que é uma das coisas que mais melhoram a ansiedade no indivíduo. Tá? A atividade física é tratamento para a ansiedade. Mais do que medicamento, a atividade física tem que ser prescrita, só que deve ser prescrita por profissionais da área, porque nem toda atividade física vai diminuir a ansiedade. Porque tem vários fatores também que envolvem, né? Tem que identificar o que de fato, às vezes, está levando àquela ansiedade. E pode ser um momento que a pessoa está vivendo, um ambiente familiar também, né? Que pode ser passageiro, ou pode ser mesmo de outras fontes, né? Tem dois comentários aqui, e nós já estamos 1 hora já batendo papo, e a gente vai ter que daqui já estar encerrando. Mas eu queria falar... O papo está muito bom. É verdade. Daí nós vamos ter que remarcar esses papos para poder a gente conseguir... na verdade, a gente precisa de... como eu falei recentemente, coisa de 2 meses, eu falei com o prefeito de Juiz de Fora, com relação à saúde do idoso, eu falei com ele que não tem como a gente tentar e continuar mantendo a cidade, tratando o idoso, que hoje já aproxima de próximo a 100 mil idosos de fora, nessa generalidade. A gente precisa, de fato, de ter um olhar diferenciado para essa população, que é crescente, né? Cada vez mais idosos, porque, na verdade, a expectativa de vida tem aumentado, e esse papo, ele flui, porque, e aí? Tudo é muito novo, na verdade, e tudo muito detalhado, né? Muito profundo, as coisas se relacionam, né? É o multiprofissional, é a multidisciplinaridade, essas coisas todas. O Rogério Carnot, ele é um especialista em ortopedia, né, em reabilitação. Ele coloca o seguinte: o acompanhamento multidisciplinar é sempre importante, principalmente na minha especialização, que lido com pacientes geriátricos amputados e que precisam de um bom assessoramento para um bom resultado em sua reabilitação protésica. Então a gente sabe disso, né? Tanto a alimentação, que vai ajudar muito, né, e também o profissional de atividade física e tudo para reabilitar, para poder trazer condições, né, de qualidade de vida para essa pessoa que foi amputada. E um comentário aqui do Zé Anísio: como que vocês, né, para a gente encerrar, eu queria ouvir um bate-papo de vocês rápido com relação a isso, como que vocês percebem a cidade de Juiz de Fora na oferta de políticas de orientação nutricional e estímulo à prática de atividade física para as pessoas idosas? Ele agradece. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Professor, como que o senhor vê
esse estímulo, né, política de orientação nutricional, estímulo às pessoas a alimentarem e não consumir produto, ter a vida mais saudável através dos alimentos. Como que o senhor vê isso hoje de fora a nível de ações de política pública? Certo, vamos lá. O Juiz de Fora precisa crescer muito nesse sentido. Inicialmente, nós não temos ambulatórios de nutrição, nós temos 3 nutricionistas para atender todos os serviços de nutrição da cidade, inclusive creches, escolas, e, se eu não me engano, tem um único ambulatório que é feito atendimento à população. Se você pensar que todas as doenças crônicas são causadas por má alimentação, deveria se repensar a questão de política pública sobre medicalização e essa questão da medicina primária, onde o médico tem a principal atuação na política pública. Tá? O que acontece? Isso gera muito dinheiro. As pessoas não adoecerem não gera dinheiro. Isso aí. Adoecerem gera Isso gasto. é o que eu falo sempre, a prevenção ela dá prejuízo, mas ao mesmo tempo ela dá lucro social, né? Ela gera um gasto absurdo. As pessoas não adoecerem geram lucros para a saúde pública. Tá? Então, a gente tem que repensar isso. A segunda coisa é pensar o seguinte: qual é a política, né, por exemplo, de uma agricultura familiar na cidade? Porque se eu tenho uma agricultura familiar, eu tenho também a diminuição de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, de todo um processo. Então, qual é a política efetiva, né, da cidade de Juiz de Fora para isso? Existem inúmeras legislações que favorecem a agricultura familiar. E aí você pensar assim, um alimento mais saudável favoreceria uma saúde melhor, e com isso diminuição dos gastos públicos. Tá? Quem vai fazer educação nutricional na cidade? Tem que ser o nutricionista, é o único profissional habilitado para fazer isso. Qual é o programa de educação nutricional desde a infância, adolescência, adulto e idoso existente na cidade de Juiz de Fora? Eu desconheço se existe. Então, você pensa assim, que política pública existe de nutrição para idosos em Juiz de Fora? Eu vou te falar que não existe nenhuma política. Entendi. Tá? Infelizmente, né? Mas nós temos que lutar por isso. Eu acredito que isso vai acontecer. Por isso que eu sou defensor, principalmente dessa questão da atenção primária, onde precisamos incluir o cidadão no acesso à informação, à orientação adequada, para poder gerar ganho social, né, de qualidade de vida e tudo, e menos esses desespero em porta de hospital, com esse monte de doenças crônicas, um monte de situações adversas que poderiam já ter sido preventivas, mas a gente sabe que eu acredito nisso e creio também que o senhor acredita, a Jéssica acredita, e a gente defendemos, né, esse caminho. Jéssica, como que você, como profissional experiente, já colocou dessa questão das atividades, como que você vê a prática de atividade física, o estímulo à prática de atividade física orientada em ambientes, né? A gente sabe que o Juiz de Fora é uma cidade geograficamente muito morro, muito irregular, mas a gente sabe que tem a caminhada na beira do rio. Eu tenho minhas dúvidas com aquele piso lá, é muito irregular aquele asfalto que eles colocaram lá, é um asfalto, não é barro, mas é muito irregular aquele troço lá. Aí tem o pessoal que caminha na universidade, né? Tem o pessoal que caminha em alguns outros ambientes, igual na Praça Céu, na Zona Norte, e tal, acho que no Parque da Lajinha, alguns clubes, alguns ambientes fechados, mas na maioria das vezes a grande massa não pratica atividade física orientada, né? Tem, como você disse, existe atividades, né? E não exercício físico. Como que você vê em Juiz de Fora essa prática de estimular as pessoas a praticar exercício físico? Isso, eu respeito muito o que o Renato falou da questão educacional, né? Parece até clichê dizer que tudo começa com a educação, mas não se começa, na verdade se mantém, se reintroduz, se coloca, se atualiza
através de processos e projetos educacionais. Eu respeito Quando a gente muito o que o pensa Renato falou da em educacional. questão de projeto, política pública, a gente precisa reconhecer o quanto o Juiz de Fora já é evoluída em inúmeras ações sobre o envelhecimento da cidade, né? Ela tem dados importantíssimos que poucas cidades do mesmo porte de Juiz de Fora têm. Então, nós temos, assim, a gente tem a terceira maior, pelo menos de acordo com o último censo, é a terceira maior, né, em tamanho de cidade, né, comparado, é a terceira maior do Brasil, em percentual de idosos. É uma cidade Então, com mais de assim, 500 mil habitantes. Exato, então ela está em terceiro lugar. Isso é muito expressivo, né? Falar que tem 100 mil habitantes idosos, já estamos chegando nesse número, é algo que precisa ser reestruturado, não só em questões de atividade física, em nutrição, mas em políticas públicas gerais, né, em todos os aspectos, porque quando a gente fala da infância, a gente está falando daqui a pouco em envelhecimento, quando a gente fala dos adolescentes, a gente está falando, quando a gente fala de saúde, enfim. O que acontece? Eu acredito que seja uma questão de logística, organização, centralização de informações, porque Juiz de Fora já tem inúmeros pontos de referência, principalmente, você, Cezano, citou a questão da Secretaria de Esporte e Lazer. Nós temos ali projetos extremamente expressivos no atendimento ao idoso, nós temos tem o centro de convivência, né, que é muito expressivo o número de pessoas que rodam ali, tem o núcleo de saúde do idoso, o departamento de saúde do idoso, que também tem atividade física. Então, assim, quando a gente traça na cidade, e eu venho estudando isso, os pontos principais de atuação em exercício físico, está faltando uma interligação e transformar isso em números, para que aí sim a gente entenda como é o modo que nós estamos envelhecendo, né? O envelhecimento juiz-forano, ele é diferente do envelhecimento do Rio de Janeiro, ele é diferente do envelhecimento do Sul. Não adianta pegar uma política que está sendo aplicada no Sul e achar que a gente vai aplicar exatamente da mesma forma. Então, a gente precisa adaptar isso à nossa realidade e coletar informações e transformar isso sim em ações. Muito bem. O envelhecimento tem isso, né? Ele tem essa particularidade, né? Primeiro que cada um envelhece de seu modo, do seu jeito, né? Ninguém envelhece igual ao outro, como você colocou no início da sua fala, lá no começo da nossa conversa. E não tem como transferir modelo de política pública, a gente pode até adaptar nossas realidades. Agora, eu não sei como, está difícil de poder despedir de vocês, porque o papo tá bom, mas a gente vai ter que despedir. Mas antes, eu tenho duas coisas que eu quero passar antes das considerações finais. Primeiro, agradecer todos que estão aqui conosco, assistindo, parabenizando, compartilhando, né? E interagindo. A Gleice Veloso, Lidiane Chabel também chegaram aqui, o Carlos Marangon, né? A Gleice também, a Lidiane vão estar conosco aqui mais para frente. E foi feita essa revista, né? A revista, eu já falei da revista, deixa eu ver aqui, sintonizar aqui, o Show Corona, né? Está disponibilizado o link dela, tá? No bate-papo aqui da página. Quem quiser, é só entrar em contato, vou deixar o número aqui do telefone, entra em contato que a gente providencia 988-3388-8800. Nós providenciamos chegar até suas mãos o exemplar. Mas eu preciso de mais de um, igual o pessoal do CRAS pediu, mais de um exemplar. Beleza, nós vamos providenciar e vai estar chegando o pessoal. É uma revista de passatempo para a terceira idade, onde o pessoal da arquitetura, foi interessante o seguinte, tem algumas coisas aqui que falam do ambiente construído.
Então, o idoso vai lidar com situações que ele tem que resolver ali, algumas questões que têm que ser resolvidas, tratando de ambiente construído, ou seja, a cidade, né? A calçada furada, o semáforo, a faixa pedestre, ele vai ter alguns contratempos ali para poder chegar aos destinos. Muito interessante a revista, além de caça-palavra, palavra cruzada e tudo mais, muito bacana. E eu queria, antes de finalizar, nós não tem como hoje não comentar, né? Na fala final de vocês também eu queria que vocês dessem uma comentada, essa notícia que saiu no Tribuna hoje, né? Deixa eu ver aqui se consigo colocar aqui, né? Olha que notícia triste, né? Juiz de Fora tem mais de 350 casos de violência contra idosos. Negligência e abandono lideram lista de crimes cometidos no ambiente familiar. Para especialistas, isolamento social decorrente do coronavírus pode piorar o cenário. Então a gente sabe que existem diversas formas de violência contra a pessoa idosa, né? Não é uma só, não é só a física, tem outras formas, né? E, infelizmente, com esse momento de isolamento, esse momento onde as pessoas têm um tempo maior de convivência, e às vezes esse tempo maior de convivência está sendo muito anormal do que era antes, e isso tem gerado violência, tem gerado muito desconforto no dia a dia normal das pessoas, né? Que era para ser normal. Então é só para registrar, eu publiquei até um comentário a respeito dessa matéria hoje no Facebook, que muito triste, né? Eu fiquei muito triste quando eu li isso de manhã cedo sobre essa questão dos 350 casos, né, de violência nesse último período aí. Professor e Jéssica, muito obrigado. Eu quero ouvir de vocês as considerações finais e dizer para vocês o seguinte, que foi um papo maravilhoso. Com certeza eu quero convidar vocês para poder estar conversando novamente sobre esses temas e também para que nós possamos pensar numa cidade amiga do idoso, né? Onde nós possamos de fato ter Juiz de Fora uma cidade amiga do idoso. Eu acho que isso é mais do que um desejo, um sonho. É uma busca que tem que se tornar uma realidade em virtude da nossa realidade enquanto população idosa nessa cidade. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês e esse fechamento com esse pensamento aí de transformar a Juiz de Fora em cidade amiga do idoso. Professor. Primeiro eu queria agradecer ao Cezano, agradecer à professora Jéssica, né, primeiro pelo convite e por esse momento agradável que a gente passou. Eu acho, Cezano, que é muito simples. Todos nós vamos envelhecer se assim a vida permitir. Envelhecer é um privilégio, só envelhece quem viveu, né? Verdade. Pensar em envelhecer é uma necessidade desde o dia que você nasce. A partir do momento que você nasceu, você precisa pensar em envelhecer. Cuidar do idoso é cuidar do seu futuro, né? Que é o futuro que todos nós teremos. E eu não consigo perceber uma cidade que cuide do idoso sem cuidar da educação. Eu acho que tudo que a gente falou aqui passa por um processo educacional, né? De você entender, de você compreender, de você perceber a realidade do mundo, né? Então, eu acho que Juiz de Fora é uma cidade maravilhosa, de pessoas fantásticas. Eu escolhi Juiz de Fora para viver, eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio, e eu falo que Juiz de Fora tem políticas fantásticas, tem profissionais na política, né? Nós temos políticos fantásticos, e temos pessoas que não são políticos e que fazem trabalhos inigualáveis no apoio, né, à saúde pública da cidade. Então, para mim, ter uma cidade melhor passa primeiro pelo processo educacional, né, de você trabalhar, de você mostrar a necessidade de acesso, mostrar a necessidade de alimentação, de cuidado e de respeito ao idoso desde a infância, lá com as nossas crianças. E aí sim a gente vai ter uma cidade muito melhor e nós vamos ser referência em cuidar do idoso, uma cidade amiga do idoso. Com certeza. Hoje, só para complementar, hoje a per capita de investimento na criança em Juiz de Fora ela é maior do que na população idosa, né? O investimento que se faz na infância em Juiz de Fora é bem maior do que na população idosa. E, infelizmente, eu vejo uma necessidade
de aprimorar esse investimento, mas a questão não é só o recurso, é a forma como esse trabalho tem que ser desenvolvido, né? A gente precisa de avançar. Na verdade, nós estamos há um tempo em Juiz de Fora praticando mais do mesmo, é o que eu percebo. Então, assim, a gente tem patinado em insistir, não tem sido praticado ousadia no sentido de avançar em certas questões na cidade, né? Isso é o que eu tenho percebido. Jéssica, eu quero agradecer, mas eu queria ouvir de você também, né, com as suas considerações finais com relação a tudo isso. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo tão produtivo em tempos de isolamento. Eu não conheci o professor Renato, foi um prazer conhecê-lo. Eu acho que momentos como esse vêm agregar o que a gente tem passado de informações desconexas, né? O quanto que é importante ter um canal como esse para trazer informações de qualidade, de acalanto, de acolhimento e de informações realmente que sirvam para o dia a dia do idoso, né? Principalmente nesse momento, mas, né, a todo momento eles precisam, sim, de informações coerentes e multiprofissionais. Essa questão da violência, infelizmente, a gente já vem acompanhando esses dados com muito pesar lá na Comissão do Direito das Pessoas Idosas, e aí isso tem gerado já uma série de questões, de discussões, já não era, infelizmente, uma novidade ter saído numa primeira página, mas que bom que saiu. Isso nos traz a atenção real que esse assunto precisa, né? O que eu falo sobre o envelhecimento é que todo mundo se planeja para, ao nascer, ter suas famílias e se distanciar daquele elemento mais idoso da família. E num belo momento, se ele viver muitos anos, dependendo da qualidade de vida desse idoso, ele vai ser convidado a ter cuidados novamente. Então, existe uma frase absurda, mas muito clichê no envelhecimento, é que uma mãe cuida de 12 filhos e 12 filhos não cuidam de uma mãe. E aí é muito cruel isso. A gente vê o quanto que a gente está despreparado para esse processo. A gente planeja ter filhos, mas não se planeja para cuidar dos nossos pais. Verdade. E o quanto que isso, se vier de repente, vier numa circunstância complexa como foi agora, o quanto que isso é difícil. Verdade. E aí a gente tem, chegando brilhantemente nesse processo, as instituições que estão cada vez melhores nos atendimentos, que são hoje, sim, uma realidade a se considerar num trabalho excepcional de amparo, às vezes um amparo melhor do que essa família que está fora de casa o dia todo, enfim. Às vezes as instituições são, sim, uma realidade. Você vai trabalhar esse assunto ainda, né, Cezano? Eu não sei se você já trabalha. Assim, é o fundamental. Eu tenho conversado muito com as meninas, a Gleice, dos fóruns das ILPIs. As pessoas precisam começar a entender isso como realidade, uma realidade que vem para nos apoiar nesse processo, impedindo, assim, e promovendo, impedindo a violência de uma certa forma, não eliminando, infelizmente, e promovendo uma nova visão de envelhecimento, nova perspectiva de vida, novos projetos de melhoria de saúde, que eu acho que essa questão educacional vai passar por isso tudo. A gente está aprendendo a ter idosos do nosso lado, a gente está aprendendo a envelhecer melhor. Isso aí. Eu acho que a questão educacional, você colocou muito bem. Eu acho que essa questão educacional, que o professor também coloca, ela é fundamental. Nós não estamos preparados para envelhecer e nem para lidar com o envelhecido. E
eu acho que nós precisamos, de fato, ter política pública que leva a despertar nos mais novos, principalmente no processo educacional, de formação, essa questão do envelhecer, né? Porque a gente vive também nessa sociedade do descarte, onde toma leite de caixinha para não ferver o leite de saquinho, né? Então, isso é um outro problema sério. Então, a gente precisa de voltar a ter esses cuidados e entender o seguinte, que o ser humano, ele envelheceu, mas ele não é descartado, ele não está sendo, apesar da palavra aposentar, né? Dizer que está colocando o cara à margem da sociedade, fora daquilo que é o ideal, mas isso é mentira. A pessoa idosa, ela pode contribuir muito, e tem contribuído muito, né, para muita coisa que a gente tem vivido. Eu quero agradecer muito a todos vocês, e antes de despedir final, convidar vocês para a live de sexta-feira, dia 10. Pessoa idosa LGBTQI+, sociedade e direito, né? Nós vamos estar falando com o professor Marco José, da Universidade Federal, e com a doutora Beatriz Jaguaribe, que é advogada. Vamos estar falando sobre essa questão social do indivíduo, né? Da pessoa idosa, LGBTQI+, a questão social, como isso tem se relacionado com o aumento, né, da expectativa de vida, como tem sido isso na vida dessas pessoas que têm orientação sexual, né, homoafetiva, né, e a questão dos direitos, direito de sucessão, direito da questão do patrimonial, questão do casamento, questão da união estável, questão de herança, enfim. Esse vai ser o bate-papo de sexta-feira. Queria convidar vocês, convidar todos os internautas para poder estar, né, contribuindo, participando, e nós teremos outro tema. E segunda-feira, o bate-papo vai ser com a Lidiane Chabel e com o senhor Antônio, que é o presidente lá do Abrigo Santa Helena, sobre a importância da ILPI na sociedade, né, a importância social. Então, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de vocês, de poder contribuir com esse bate-papo. Espero poder contar com vocês outras vezes, em outros momentos, e agradecer a todos que ficaram conosco, que participaram e vão contribuir também depois, posterior, nesse bate-papo na internet, ok? Muito obrigado, uma boa noite, aquele abraço, professor e professora. Tchau, um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigada Valeu. a todos. Obrigadão.